Calma, Dodô, nossa aula já vai começar. Fica aí curtindo suas férias com os seus amigos do Pantanal, os jacarés do Pantanal, que nossa aula já vai começar. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns biomas do mundo. Vocês viram nas aulas passadas o que são biomas. Alguns desses biomas que eu irei apresentar, nós encontramos aqui no Brasil, como a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, os campos. Outros nós não encontramos no nosso país. Nós não falaremos sobre o Pantanal. O Pantanal vocês vão aprender com mais detalhes lá no sétimo ano. Apesar de nós aqui no Brasil termos uma grande biodiversidade, conforme nós já vimos também, essa riqueza está ameaçada, infelizmente. Ameaçada pelo extrativismo vegetal, pela biopirataria, pela agropecuária. E nós vimos que qualquer alteração em um desses sistemas que compõem a biosfera, os demais sistemas também sofrerão alterações. A tundra é uma vegetação que ocorre apenas no hemisfério norte, próximo ao Círculo Polar Ártico. Nela, nós vamos encontrar a presença de líquens, musgos e alguns arbustos. O florescimento da vegetação ocorre apenas no verão. No inverno, o frio é intenso e nesse bioma, a fauna e a flora são escassas e a ocupação humana e a exploração econômica são muito difíceis. A floresta boreal também é chamada de taiga ou floresta de coníferas. Ela se desenvolve em regiões de elevadas latitudes, principalmente no Canadá e na Europa, e são formadas principalmente por pinheiros. São bastante exploradas pela indústria de papel e celulose. As florestas pluviais ocorrem em regiões que são quentes e úmidas, ou seja, que apresentam elevadas temperaturas e uma grande pluviosidade. Elas também são chamadas de florestas tropicais ou equatoriais e apresentam uma vegetação muito densa, conforme vocês podem observar. Além disso, elas têm uma grande biodiversidade. Essas imagens mostram a floresta amazônica. A Mata Atlântica também é uma floresta pluvial, só que de clima tropical úmido, presente no litoral do Brasil. Essas florestas pluviais, elas foram muito exploradas pelo extrativismo vegetal, pela agropecuária e pela biopirataria principalmente. As florestas temperadas são menos densas e apresentam uma menor biodiversidade se comparadas às florestas pluviais. Elas ocorrem em regiões de clima temperado, com grande variação na paisagem de acordo com a estação do ano. No final de outono, por exemplo, as folhas caem e a queda dessas folhas propiciam um solo rico em matéria orgânica. Esse bioma, a floresta temperada, ocorre em grande parte do continente europeu.
Também encontramos no Japão, nos Estados Unidos e em outros países da Ásia. A exploração dessa floresta, ela é bem antiga. A busca por madeira, a expansão da agropecuária e a urbanização são as principais causas do desmatamento dessa floresta. A vegetação de altitude é formada por espécies de pequeno porte, como gramíneas e musgos. O frio é um fator que inibe a existência de vegetação mais densa, mais variada, em locais de elevada altitude, como por exemplo nas cadeias de montanhas. Quanto maior a altitude, menor vai ser a umidade relativa do ar. Dessa forma, a altitude do relevo é um fator muito influente nesse tipo de vegetação. A vegetação mediterrânea é uma vegetação arbustiva de árvores de pequeno porte, conforme vocês podem observar nessas imagens. Elas ocorrem no sul da Europa, no sul da África, na Califórnia, nos Estados Unidos, no Chile, conforme vocês podem observar nesse mapa aí. Também na Austrália. É uma vegetação que se adapta a um clima que possui verão quente e seco, invernos amenos e chuvosos. O nome dela, vegetação mediterrânea, está associado à sua área de ocorrência, conforme vocês viram aí no mapa. Grande parte dela, dessa vegetação, ocorre no sul da Europa, em torno do mar Mediterrâneo. Os campos, também conhecidos como pradarias ou estepes, são caracterizados por uma vegetação mais herbácea, formados principalmente por gramíneas. No Brasil, ocorre no Rio Grande do Sul e recebe o nome de pampa. Essa vegetação ela é típica principalmente de clima subtropical. Conforme vocês podem observar pelas imagens, esta vegetação ela favorece o desenvolvimento da agropecuária. Entretanto, essa atividade pode levar a uma perda da biodiversidade caso essa atividade seja realizada de modo intenso e sem um planejamento. Um dos biomas do Brasil é a Caatinga, que significa Mata Branca. Esse bioma é tipo de clima semiárido. A paisagem dele muda de esbranquiçada para tons de verde no período chuvoso. É uma vegetação arbustiva e de pequeno porte, que se adapta a climas secos. Os desertos são locais onde as chuvas são raras e irregulares. Os desertos podem ser quentes, como o do Saara ou do Atacama, ou também frios, como o da Patagônia, na Argentina e no Chile. No deserto, vivem espécies de flora e fauna que são adaptadas à falta, ou seja, à escassez de água, como os cactos.
gramíneas, camelos e algumas aves e répteis. A aridez, a falta de chuvas, dificulta a ocupação humana nessas regiões. Entretanto, em alguns desertos, vamos encontrar os oásis, como vocês podem observar nas imagens desse vídeo. Os oásis ocorrem nos lugares onde o lençol freático atinge a superfície. As savanas, ou cerrado, como é conhecido no Brasil, são vegetações típicas de clima tropical, ou seja, um clima que tem uma alternância entre a estação seca, que corresponde ao inverno, e a estação chuvosa, que corresponde ao verão. Esta vegetação, ela é arbustiva, muitas vezes separadas por gramíneas. Ela é muito comum no continente africano, que abriga animais de grande porte, como elefantes, girafas, leões, zebras. Grandes porções do cerrado brasileiro são ocupadas pela agropecuária, o que causa danos ambientais nesse bioma brasileiro. E aí, aluno, gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado e também aprendido. Para fixar esse conteúdo, você deverá resolver as questões da página 202, questões 3 e 5. As demais questões nós já fizemos na aula anterior, ok? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.